Ó, esse vídeo de hoje é sobre 5 lições que eu aprendi, mas que eu não aprendi de qualquer jeito não. Eu aprendi foi na porrada. E como ser humano, uma das características nossa é que a gente tem a capacidade de aprender com o outro. Eu acho mais do que justo eu contar o que eu aprendi e eu vou contar como eu aprendi, porque aí eu já passo adiante, você não precisa viver da mesma maneira que eu vivi. A primeira lição, que todo mundo conhece, aprende na escola, aprende na catequese, aprende com Jesus, aprende assim, não desejar mal a ninguém. Mas a gente ouve falar disso, não vamos desejar mal a ninguém, não vamos desejar mal a ninguém. Mas quando uma pessoa faz alguma coisa muito horrorosa com você, intuitivamente, assim, pelo menos em mim, Ariana, sobe um monstro interior, um negócio que vem assim, que quando eu vejo assim, eu já desejei. Eu vou contar essa história lá de trás. Meu primeiro grande amor, muito apaixonada que eu era, loucamente apaixonada, aliás, foi o término desse namoro que me fez chegar pela primeira vez na obesidade. Ele terminou comigo e começou a namorar com uma grande amiga minha. Isso para uma menina de 17 anos foi assim, devastador. E essa menina morava em outro estado. E eu sabia que ele ia de carro encontrar com essa menina. E aí eu tava muito puta num dia, assim. Foi um negócio forte pra mim. Foi aquele término de relacionamento que você põe Maria Bethânia, senta no chão e chora loucamente. Foi muito difícil, foram anos pra superar. Enfim, eu sabia que ele ia de carro. Aí eu falei assim, mas eu soltei assim da alma. Eu falei assim, tomara que enfia esse carro na traseira de um caminhão. Eu não falei morre só, falei enfia esse carro na traseira de um caminhão. Acho que uma semana depois eu recebo a notícia de que sim, ele enfiou o carro na traseira de um caminhão. Não morreu, tá vivo, tem filho, casou com ela. Mas isso ali eu fiquei tão mal por ter desejado aquilo, porque na minha cabeça tinha sido eu que tinha causado o acidente. Cara, não deseje mal pra ninguém, porque vai que acontece. Vai que acontece e no fundo você não quer que aquilo aconteça com aquela pessoa. Você só tá sofrendo e lá dentro de você acha que ela merece sofrer de alguma forma também. Na realidade, deixa o mal que alguém te fez, que alguém te causou, seja ele em qual aspecto, com ele e com você seja do bem. E uma das coisas que eu aprendi nessa vida, e aí você pode me chamar de piegas e achar que eu não faço isso, tô nem aí. Uma das coisas que eu aprendi é que quando alguém te faz muito mal, faça uma oração para essa pessoa. Aliás, o perdão liberta a gente, mas fazer uma oração para aquele que te machucou muito é a melhor coisa que você pode fazer por você. Então, a primeira coisa que eu aprendi e que todo mundo sabe, mas pratica muito pouco, é não deseja mal para ninguém. A segunda coisa que eu aprendi também, assim, esse não foi nem na porrada, mas foi numa surpresa boa, é a gente prestar atenção àquilo que realmente tenha valor. Por que eu tô falando isso? Quando eu entrei no Almas Gêmeas do Terra, lá atrás, quando eu tinha 20 e poucos anos, a primeira vez que eu ganhei o computador, em 1900 e bolinha, quando eu conheci o Sandro, alguns perfis tinham foto e alguns perfis não tinha. Que foto digital era um negócio meio novo nesse mundo, né? Não era um negócio ali todo dia. Então eu prestava atenção no que estava escrito e no que eu achava que tinha valor, no que a pessoa contava pra mim. E foi assim. Se você não tá entendendo nada disso, assista esse vídeo que vai estar aqui, ó. A gente vai colocar o link de como eu e o Sandro nos conhecemos, a história toda que foi pela internet. Me chamou a atenção os detalhes daquele cadastro dele. Não tinha foto, eu não sabia nada mais do que ele tinha escrito. E me chamou a atenção um livro que ele tinha lido. E olha, a gente já tá junto há 20 anos e ele é o grande amor da minha vida. Então preste atenção no que tem valor. A terceira grande lição que eu tomei é que insistir tem o seu valor. A gente tem que saber insistir, mas a gente tem também que saber a hora de se retirar. Anos atrás, eu estava numa reunião, eu não vou falar onde nem o que era, mas enfim, era uma coisa muito grande, um lugar muito conhecido. E eu já vinha passando por problemas ali, eu era muito jovem, as pessoas olhavam para mim muito jovem. E por que você tá tendo esse lugar de destaque se você é tão jovem? Era mais ou menos assim, uma mulher tão jovem, o que você fez para estar aqui? Era mais ou menos isso. Eu tava numa reunião em que essa história já vinha se prolongando. Sabe quando você sabe que não era mais pra você insistir? E eu fui numa reunião. E nessa reunião eu fui muito agredida, mas física, emocionalmente agredida. E eu não precisava estar ali, eu comecei a sentir muita dor. Eu tava no meio dessa reunião. Eu fiquei muito nervosa, eu me senti muito humilhada. Quantas vezes a gente aceita agressões emocionais sabendo que a gente não precisava estar ali? E eu tô falando aqui de uma coisa intelectual, de uma coisa de trabalho, mas na vida, quantas vezes a gente aceita ficar em situações em que a gente tá sendo emocionalmente açoitado? Pois bem, eu comecei a sentir uma dor muito grande nessa reunião, muito grande, eu não conseguia andar. E aí eu fui pro banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, comecei a menstruar.
Eu começou a sair placa de sangue. Eu tava passando muito mal, quase desmaiando. Eu ainda fiquei até o fim dessa reunião. Foi muito dura, muito difícil. Eu tinha uma viagem para Brasília no outro dia, onde eu ia estudar. Era um curso de formação política. E eu fui pro hospital e eu perdi o meu primeiro filho. Eu não sabia, foi um aborto espontâneo, mas por muito tempo eu fiquei pensando, será que se eu tivesse me retirado, eu não tinha evitado isso? Sempre vai ser uma dúvida? Hoje em dia eu já consegui trabalhar isso bem, mas ficou esse aprendizado. Insistir, lutar, ir atrás do que você quer, se impor é bom, mas saber a hora da gente se retirar é necessário também, pra gente se preservar. Quarta lição, pesada, difícil e talvez assim, eu não sei se alguém aqui já viveu um negócio nessa amplitude, né? Não aceitar o peso que não te cabe. A gente carrega a mochila dos outros várias e várias vezes. Se deixar, o mundo vai jogando culpa em cima de você. É uma atrás da outra e eu vejo isso acontecer o tempo inteiro. Mas a gente tem que aprender a dizer não. Isso não é meu, toma pra você, meu bem, leva pra você, pra onde seja. Essa história é a seguinte, meu pai morreu de câncer e nunca foi um pai muito presente, já contei essa história em alguns lugares, talvez não aqui no YouTube, a gente vai gravar para falar sobre isso um dia. Meu pai estava muito doente, ele estava vivendo um câncer em razão do cigarro, ele estava internado em Belo Horizonte e a Larinha, minha filha, doente aqui em São Paulo. A Larinha tinha poucos meses de vida, ela não tinha 6 meses quando ele morreu. Um dia antes do meu pai fazer a partida dele, ele me ligou do hospital, pediu para falar comigo e falou o seguinte: se você estivesse aqui, eu não estava passando por isso. Gente, você tem noção? O que você ouviu isso do seu pai? Que na prática eu não ia estar podendo fazer nada diferente do que estava sendo feito para ele. Ele estava no hospital, ele estava assistido, ele estava passando por sérias complicações porque ele era diabético, então ele tinha arteriosclerose, era difícil acessar as artérias, as veias dele. Mas ele falou isso para mim no telefone. Eu estava voltando do trabalho, eu lembro exatamente da voz, exatamente dele falando isso. E foi a última vez que a gente se falou. Ele morreu no dia seguinte. E por muito tempo isso me assombrou. E por muito tempo isso foi um peso que eu carreguei. E por muito tempo isso foi devastador para mim. Eu ia dormir, eu sentia meu pai em pé na cama. Tipo, eram umas loucuras, sabe? E isso me levou a ter crises que vocês não conseguem nem imaginar as coisas que eu sofri. Crises físicas e tal. Até eu conseguir me libertar e falar, olha, desculpa, pai, seja lá onde você esteja. Esse peso não é meu. Assim, eu fiz o que eu pude, mas eu não podia estar com você lá, porque eu tava com a minha filha, eu tava sendo mãe. A Lara, quem não sabe, a Lara teve coqueluche, ficou internada, eu não tinha como ir para Belo Horizonte. Se eu entrasse no avião, a médica me disse que a minha filha podia morrer. Então era toda uma situação que envolvia isso. Então não aceite o peso que não te cabe, mesmo que seja numa situação como essa que foi a despedida do meu pai. Então não sei que peso que tentam passar para você, mas olha, é tão bom quando a gente entende que ele não é nosso e deixa ele ir. Eu dei um exemplo extremo que foi o que aconteceu comigo, que me pesou por muitos anos e que eu tive que saber que não era meu e não aceitar para mim. Enquanto a gente aceita o peso pra gente, a gente vai carregar e vai ser pesado e a perna vai doer e a alma sua vai ficar pesada. E o último foi que a autoestima é aprendida. Autoestima a gente aprende. Contei isso num outro vídeo do YouTube, o que aconteceu com a minha filha, com a Lara. Tá aqui o vídeo, vai estar o link se você não assistiu, eu acho que vale a pena. Se você tem filho, e cuidado com o que você fala pra você, porque de alguma maneira quem está ao seu redor, mesmo que você não seja mãe, vai escutar. Foi quando a minha filha Lara olhou no espelho e falou que ela se achava feia aos 5 anos, 6 anos de idade. Isso foi devastador, mas também modificou a minha vida. É o que eu entendi, finalmente. Tudo que eu li, tudo que eu aprendi, tudo que eu ouvi, veio de uma vez assim, sabe igual filme? Que vem aquela luz assim... e fez o download na minha cabeça. A autoestima pode ser aprendida. Nunca mais eu me dei o direito de falar que eu não tô bem, que eu tô feia, que eu não sou ótima. E sabe que essa criança de 7 anos foi modificando a partir do meu olhar para mim, o olhar da minha filha para ela também se modificou. Se você conversa com a Lara hoje, ela não só se acha linda, como ela tem certeza que ela é incrível e que ela vai fazer o que ela quiser da vida dela, porque ela vê o reflexo da mãe dela. Eu tenho certeza que em qualquer época, em qualquer tempo, eu posso fazer o que eu quiser, porque sim. Porque eu me amo e porque eu mereço. E que a gente é muito mais só do que uma imagem e a autoestima pode ser aprendida. É um exercício. São essas 5 lições que eu aprendi e que eu acho que vale a pena você refletir sobre elas. Se elas valem pra você, se elas vão acrescentar na sua vida, se elas vão fazer diferença e você vai poder o quê? Passar esse trem pra frente. Um beijo, se inscreve no canal, dá um joinha, ativa o sininho e elogia esse vídeo que eu acho que ele tá merecendo porque eu abri o meu coração. Um beijo.